Posso chamar-te Leonor? Podes Ok. chamar Leonor ou feio, também me tratam por feio, estás à vontade. É feio, tem a conotação que tem. Faço logo uma ligação porque há um livro chamado A História do Feio, de Hum, Humberto Eco. E se pensarmos no humor, ele depois tem um livro tipo espelho que é A História do Belo. Mas o humor está mais na história do feio. Tens que ver de alguma forma. O humor é. uau, Ainda que possamos fazer esta ressalva, o humor nos últimos 10, 20 anos tem tentado passar da história do feio para sim, a história do belo. sim, E, isto- completamente. e parece-me que há um preço a pagar. Parece-me. Eu acho que o humor sempre teve uma relação com o feio e por isso ganha um músculo e os melhores exemplos estão aí para quem quiser ver. Quando passa para o lado do belo, eu não sei se até é uma contradição em termos. Pensando no belo, é claro que são conceitos muito fugidios. Em parte pode ter uma ligação, por exemplo, a surpresa. Imagens supremas de Belo deixam-te petrificado ou deixam-te paralisado. E não sei se é isso que a comédia quer fazer. São dois mundos à parte. Não me parece que seja este o Belo que a comédia atual persegue. Eu parece-me que é mais uma espécie de belo bibelô. Algo Uhum, fechado num objeto, algo sem arestas, algo que é mais uma ideia de belo. Como quase tudo na nossa sociedade, não é bem a coisa que nós gostamos, é mais a ideia dessa coisa. Nós sim, não sim, gostamos bem sim. do pensamento, gostamos da ideia de pensamento. Nós não gostamos de poesia, gostamos da ideia de poesia. Eu gosto desta aura. Gostamos das auras das coisas. Ou seja, já andei aqui por um lado, ou seja, cada vez que ouço o feio, lembro-me de Humberto Eco, desse livro da história do feio, e depois ele dá um carrossel de exemplo. E o humor tem que ver. É uma coisa que não tem bem história, está sempre a cavalo na história de outras coisas. Está sempre a cavalo na história da religião, está sempre a cavalo na história do grotesco, naquilo que sai fora do molde, uma espécie de necessidade de passar para o outro lado, porque o feio, essa é a parte que pode pesar em ti, o feio perdeu prestígio. Uma categoria, talvez não aquela que estivesse nos píncaros, mas ainda assim uma categoria. Atualmente, a não ser que nós consigamos ver, é feio, mas vendemos como bonito. Ou seja, Sim. é um feio subjetivo para dar para bonito, não vale por si. E não sei se essa é uma das razões pelas quais a comédia também vem perdendo força. Mais uma vez, este é o meu parecer quando eu olho assim para a história do humor. Mais uma vez, o humor é difícil pô-lo numa linha, mas o humor da literatura, o humor, sei lá, pensando em figuras como há pouco disse antes de gravar, o Rabelais, o Swift, o Voltaire, essas figuras que estavam em busca de qualquer coisa. Não me parece que seja que o nosso sentido seja esse. É evidente, os tempos são outros e muitas daquelas, epá, isto agora está aqui um rapaz aqui na garagem a trabalhar com o carro. Ah, caraças. Deste lado não se ouve muito o barulho, está É? bem? Ouviu-se um tiquinho há bocado, mas agora já não É. estou a ouvir nada. É, ok. Então é mais para mim, eu vou ter que me abstrair. Vou ter que me abstrair. É o carro do meu irmão que há pouco não pegava e agora está a ver se pega para ver se compra a bateria, etc. Deve ser isso, palpito eu. Vamos começar pelo início, se bem que antes desse início pode sempre haver qualquer coisa. Mas como é que a comédia entrou na tua vida e porque é que resolveste dar esse salto para cima dos palcos e fazer stand-up? A comédia entrou na minha vida principalmente quando eu comecei a namorar com o André, que é o meu namorado, porque é assim, eu via comédia antes e via, sei lá, via Daniel Sloss, via Boa, Eliza boa, boa, Schlesinger, via boa. essas coisas, mas não estava muito dentro do mundo da comédia, principalmente da comédia portuguesa. Ok, E quando comecei a namorar com ele, a primeira coisa que ele me mostrou foi sinal de cortes. ok. Eh, e ele disse-me que mostrou porque ele queria perceber como é que era o meu sentido de humor e se eu não achasse piada aquilo já não dava. Foi um bocadinho assim. Epá, e desde aí, é assim, hoje em dia isto foi em 2020, portanto meteu-se ali a pandemia, deu para ver muitos specials, deu para ver muita coisa e lá está, comecei à força a entrar neste mundo e a consumir e consumir e consumir e nós hoje em dia somos aquele tipo de pessoas que vamos a tudo o que é solos, basicamente. Foi um bocadinho aí a minha entrada no mundo que é o stand-up, principalmente o stand-up português. Agora, a subida a palco, isso é uma história bastante caricata, porque foi portanto, não o Natal passado, mas o anterior, que eu estava no espetáculo do Jovem Conservador de Direita e falei com o Rafael Videira, que é um comediante que Hum? já esteve aqui no Sim, podcast sim, já também. falei com ele, já falei com ele. Exato. E ele começou-se a meter comigo, a dizer: não gostavas de experimentar, não gostavas de experimentar. E eu disse: pá, eu gosto de fazer as pessoas rir, mas não sei, nunca pensei nisso.
e comecei a ir às noites da Praxis, cá em Coimbra, que ele é host. E todos os meses, ou assim, pá, não era todos os meses, mas assim, mês a mês, ele picava-me a dizer: Olha, começa a escrever, porque via que eu gostava, via que eu ia, via isso tudo. Então no verão eu, pronto, aceitei o desafio e comecei a escrever umas coisinhas, mas nada, sei lá, um bocadinho a brincar, não é? Estava com aquela coisa do vamos ver o que é que me vem à cabeça. E na noite de outubro da Praxis, ele vira-se para mim e pergunta: Olha, já começaste a escrever? E eu digo: Já. Mas foi assim a conversa. E ele diz-me: Então bebe. E eu fiquei assim, logo de pé atrás. E ele foi a palco, ele era o host dessa noite, e num dos intervalos ele vira-se e começa assim: A Praxis é um sítio para experimentar coisas novas. Portanto, eu desafio alguém que queira experimentar subir a palco para vir fazer 5 minutos. E olha para mim com aquele olhar muito óbvio, e basicamente forçou-me a ir a palco. E foi assim os meus primeiros 5 minutos, em frente a, se não me engano, 120, 140 pessoas, sem qualquer preparação mental prévia, porque aquilo foi mesmo na hora. E pronto, e a partir daí, olha, foram-me convidando, fui gostando, fui ganhando o bichinho da coisa e cá estamos. Disseste aí 4 ou 5 coisas fixe. Indo logo ao início, o sentido do humor realmente, seja para estabelecer amizades, seja para relações amorosas, curta ou longa duração. Também já conheci pessoas que inicialmente pensei que eram figuras do reino da fantasia, quando eu pensava em figuras que é impossível haver pessoas que não gostem de humor ou de comédia. Com o decorrer do tempo apanhei, seja porque os tempos são outros, parece-me quase tão impossível como chegares ao pé de alguém: gostas de que música? Eu não gosto de música. Mas Sim, nenhuma, nada, nada. Só silêncio ou ruído, é as duas coisas que tu ouves, ok. Ok. É fácil dar logo vários saltos pelo facto de ter sentido de humor, é mais inteligente, pode ser que sim, pode ser que não. No entanto, parece-me que pessoas com sentido de humor pelo menos conseguem ter uma distância mais saudável em relação ao mundo e em sim. relação a si próprio. Parece-me sempre que isto é mais ou menos uma regra absoluta. E isto é uma contradição em termos, se é mais ou menos, mas fui-me dando conta que procurava isso nas pessoas, inicialmente instintivamente e agora quase de forma calculada. Se não tem Uhum. sentido, nem vale a pena. Nem consegues lidar. Não necessita ter o meu sentido de humor. Mas ter alguma plasticidade para poder trabalhar no sentido da conversa. Parece-me cada vez mais notório em ambientes de, sei lá, de empresa, ainda que depois haja aqui um lado, mais uma vez, aura de que é uma empresa toda galhofeira, toda amiga, toda não sei o quê, mas depois na prática basta destoar um pouco. Às vezes até Sim. fazem questão de pôr propaganda família, somos todos da família, Pois, isso ou em contexto de empresa se for a um certo extremo, é quase que é mau sinal. é mau Porque é isso, sinal. é Yeah, família, somos yeah, todos, estamos todos juntos e depois, olha, mas eu preciso tirar esta tarde porque yeah. tenho que levar a Não, minha mãe ao hospital, mas olha, somos família, tens de trabalhar no fim de semana, opá. exatamente, É. exatamente. Mas isso tornou-se uma regra. Eu acho que o melhor exemplo, ainda não sei se consigo descortinar um bit à volta disso, mas eu acho que é o melhor exemplo, que é a Mel. O slogan é Humaniza-te. Uhum. E pensar nos call centers da Mel, rodeados de Humaniza-te, epá, há ali qualquer coisa que me provoque um curto-circuito. E quando dizem isso nas publicidades é quase uma advertência, um raspanete. Oh, tu aí, que tu ainda não és tão humano quanto nós. Humaniza-te, Uhum. pá. Pois basta entrar no mundo real para perceber que aquilo humaniza-te não tem peso. O facto de já termos galgado até aqui, sendo a Mel um dos melhores exemplos, pelo menos em Portugal, isto diz qualquer coisa sobre o homem contemporâneo, ou melhor, o português no século XXI. Qual é a nossa relação com as palavras? O facto de se poder dizer isto e isto não ter qualquer relação com a realidade e isto não causar um sururu, mas isto não pode ser humaniza-te. O próximo passo é que é um ditador associar-se a um slogan deste género, humaniza-te. É fácil precipitarmos. Isto diz qualquer coisa, não sei até onde diz. O facto de usarmos tão desleixadamente certas expressões Uhum. quando essa expressão não pertence ao campo da Mel, não pertence ao campo do mercado, não pertence. Tu estás a usurpar termos e isto não causar um curto-circuito, Sim. bastava recuar um século, certamente haveria vozes. Isto não pode ser. Isto não pode ser.
E a forma como tudo se torna mercadoria dava um rio de conversa. Tem muita graça que estejas a falar de linguagem e como é que nós usamos ou Vi na tua. Pois é isso. Dá-lhe, Eu dá-lhe. estudo, lá está, eu estudo um bocadinho isso. A minha licenciatura foi em Psicologia e Ciências Linguísticas, portanto comecei logo aí, estudei como é que, basicamente, as regras que precisam de existir para uma coisa ser considerada uma língua, e estudei fonética, estudei isso tudo, e agora estou a fazer um doutoramento sobre a maneira como a linguagem que nós usamos influencia, no meu caso específico, no meu caso de interesse, os nossos comportamentos alimentares. Ou seja, é um bocadinho, lá está, estas expressões que nós usamos no dia a dia, tão levemente às vezes a falar de comida e de alimentação, se elas forem ouvidas ou experienciadas ou o que for, até, pronto, ali num nível um bocadinho mais alto, se isso vai ter algum impacto ou não. Portanto, é giro que tenhamos a. Gosto muito de linguagem e como é que isso nos afeta ou deixa Sim, de. sim. Ainda esta semana. É quase uma espécie de evento cósmico. Mais comezinho, porque ninguém muda de vida, mas. Ou foi já esta semana que comecei a ler um livro sobre o Eros. O Eros, um deus. Há lá uma parte onde fala do alfabeto grego. Foi provavelmente uma revolução, uma das maiores de sempre. Já havia alfabetos, mas o alfabeto grego introduziu as vogais. Hum, E isso mudou tudo. E é engraçado porque o episódio desta semana do Ricardo Aruz Pereira fala deste universo. Estamos a ter esta conversa, é engraçado como tudo se casa. Pensando um bocadinho e disparatando outro tanto, um alfabeto sem vogais é um alfabeto cerrado. sim. As consoantes precisam das vogais para cantarem. Caso contrário, todas as consoantes eram mudas. É Uhum. preciso adicionar vogais para a consoante abrir e realmente começar a dizer qualquer coisa. Há lá um caso de um poeta, eu acho que se chama Arquíloco, se a memória não me falha. É um dos primeiros casos registados em que utilizava ali o alfabeto da altura e depois começou a utilizar o alfabeto grego. E tentar-se pôr nesta situação, uma experiência que eu já não fazia há algum tempo, que é, de facto, aprender principalmente o primeiro alfabeto, o alfabeto da nossa língua, é uma experiência, primeiro, difícil. Nós não temos a percepção que é difícil, né? Uhum. É de uma beleza, está lá tudo. Ao contrário de outros alfabetos que, por força de não serem tão sistematizáveis, estou a pensar no mandarim, os falantes não conseguem perceber a extensão daquilo e aquilo que era para ser mais detalhado torna-se um monstro e depois ninguém consegue ir até ao fim, de uma ponta à outra. E o facto de um alfabeto com estas letrinhas 23, se a Uhum. memória não me falha, dá para É. tudo. Epá, como é que não há um feriado para o alfabeto? Sim. É que isto parece pouco, mas tu és a dimensão das tuas palavras. Tu só consegues cartografar o mundo que está à tua frente se tiveres acesso às palavras, e esse é só o primeiro passo. Depois, a forma como consegues articular, não sei se também tem algum peso na tua investigação, este lado que me parece também muito característico do nosso século. O facto de termos abdicado quase por completo do registro metafórico. Tudo literal. É claro que se calhar a princípio não foi calculado, mas agora se calhar já tem um lado de calculismo. Na economia, que é uma magia que repele o atrito, a metáfora, pelo menos aos olhos dos contemporâneos, causa estranheza, não é? Uhum. Causa estranheza. E se nós falássemos num regime metafórico, ou se a publicidade falasse num regime metafórico, ou tudo falasse num regime metafórico, passar um objeto de um sítio A para o sítio B podia causar estranheza. Voltando agora à comédia, quando ficas só pelo registro literal, perde qualquer coisa, perde metáfora na sua gênese. É quase outra forma de dizer criatividade. Uma forma muito distinta de juntar duas coisas que à partida não deviam estar juntas. Uhum. E se tu estás a afastar da tua forma de pensar a forma suprema de juntar duas coisas, ou uma das formas supremas de juntar duas coisas, no registro literal não acontece tantas vezes. Tu juntas duas coisas que antes não estavam juntas, crias uma congruência, mas essa congruência tem ao mesmo tempo uma incongruência. Estas duas realidades em simultâneo, sem quebrar o raciocínio. Isto no regime literal não acontece. Isto é isto, depois aquilo é aquilo. Não existe esta tensão. A coisa é e não é ao mesmo tempo. Tem muita graça. Isto agora, pronto, fez-me lembrar. Eu não sei se alguma vez viste anúncios de publicidade britânicos. Eu fui Fizeste. publicitário há algum tempo. Não, é que eu acho que eles, lá está, isto muda muito de um país, pronto, uma cultura para a outra, por exemplo, eu lembro-me de estar lá num cinema e uma das publicidades eram dois cavalos pretos a correr num campo, ok? E era
já não sei se era música, se era um voice-over, mas era tudo sobre liberdade e tu conseguias sentir aquilo, não é? Os cavalos pretos a correr, eram uma mãe e um filho. Aquilo era um anúncio para um banco, para o Lloyds Bank, se não me engano, que Ok. tinha o logotipo que era exatamente os cavalos. Epá, e eu lembro-me de estar a ver isto e de achar uma graça enorme àquilo e de achar fantástico como é que eles conseguiam, lá está, fazer, lembrar-se destas coisas e juntar estas duas coisas que não têm nada a ver. E agora, se calhar, quando tu vês um cavalo preto, vais-te lembrar do banco. Não querendo dinamitar a tua teoria, eu acho que aí o que acontece tem que ver com a diferença cultural. Se calhar para. Sim, 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 sim. Eu consigo dar um exemplo ainda mais extremo. Houve uma altura, sobretudo quando entrei, éramos submetidos a publicidades mais Oriente. E tu percebes, isto é outra forma de pensar. Aquilo que para ti, para o ocidental, isto é o sem sentido, para eles não, isto faz sentido. Ainda que depois há aqui uma variação, pensando filosoficamente, pensando na poesia, ou essencializar um lado ou outro é sempre, mas a traço grosso, o ocidental quase que força o sentido. Nós, sem Uhum, sentido, bloqueamos e onde é que anda o sentido? E se não houver sentido, nós obrigamos-lo a sair de algum sítio. O oriental, pelo menos até há uns tempos, por força disto estar tudo ligado, às tantas também uhum, fomos beber coisas aos orientais e eles a nós. Mas recuando um século ou dois, eles conviviam bem, seja na poesia, em qualquer arte, o sentido podia não existir. E estava tudo bem. E só isto faz com que depois dê origem a outros pensamentos, outras formas de ver o mundo. A nossa busca de sentido, mesmo em conversas do dia a dia, sim, mas qual é o sentido disso? Não é? uhum. Mesmo que não saibamos, inventamos, claro. Por acaso era algo que eu gostava de investigar se atualmente há assim grande diferença. A publicidade também é uma espécie de montra das mentalidades da época. É uma espécie de Claro. reflexo. Parece-me que nunca vai muito mais longe do que o seu tempo, no sentido em que, como não se pode afastar muito, caso contrário, passa uma mensagem que não é perceptível. No entanto, se vires a história mais ou menos recente da publicidade, foi perdendo a audácia. Ali na década, não sei precisar, 60, 70. É claro que aos nossos olhos aquilo completamente errado, não é? Tipo crianças a fumar, coisas do género, não é? Sim, pois é, pois é. Que hoje é impensável. Nem um décimo daquilo. Aquilo é um livro que reúne os cópios. Eu não sei para que marca ou porque é que eu sei. Sei que era uma pilha de cadáveres de cães e uma mensagem associada. Eu já não sei. Ninguém ia pôr uma pilha de cadáveres de cães para fazer seja o que for. Ninguém. Mais uma vez, liga com a época. Coisas que, se a sociedade é marcadamente machista, é claro que a publicidade vai refletir Ah, e, sim. e depois é o outro lado. A publicidade não é neutra, não é? E o facto Uhum. da publicidade puxar para este lado, depois a sociedade, olha, se a publicidade também nos acarinha esta ideia. E há outra coisa que poucas vezes é. Muitas das ideias ativistas saíram ali do seu oportunismo da publicidade. Foram Uhum. mais pensadas para segmentar o público. Ninguém pensou no ativismo. Só que depois, mais tarde, as ideias foram tropadas, se calhar, para um sítio melhor. Não partiram com o ideal de fazer o bem. Foi mais fazer o bem para o Sim, sim, bolso sim. do... É mesmo fascinante esta ideia de inculcares no outro a ideia que ele pertence a um grupo cada vez mais restrito. Mas só a ideia, passas essa fantasia, o que é? Pertence aqui a uma elite. Não me importa pagar mais pela mesma coisa, com uma qualidade que está cada vez mais duvidosa, não me importa, porque ele está a dizer que Exato. é uma edição limitada de uma coisa que mal chega à nossa casa já está toda escavacada. Nós, como vivemos numa sociedade cada vez mais veloz, antigamente tínhamos tempo para pensar, ou saía-nos mais natural, lançávamos perguntas de forma mais natural. Será que precisamos disto mesmo? E atualmente há um fervor tal em consumir. Uhum. Se calhar um exemplo, limite. Eu dizia se me lembrasse do nome do youtuber, mas era um youtuber quando se lembrou estava a fazer ativismo. O planeta, os cursos, etc. E depois todos os vídeos mandava caixas da Temo, coisas que depois não usava. Mas Sim. esquecendo isto tudo, foi aqui uma deambulação, voltando ao sentido do humor. Certamente já sofreu mutações. O teu namorado apresentou-te o Rui Sinal de Cordes em 2020, não sei se permanece como uma referência. Depois já falaste do Sloss, que me parece uma boa referência daquelas que se aguentam. Não estou a Uhum. dizer que o Rui Sinal não se aguenta, mas por força de nós conhecermos mais coisas, eu próprio também gostava muito do Rui Sinal e continuo a gostar, mas já não é aquela relação cega que eu tinha no início. Sim, sim, Já sim, consigo ver sim. facilmente as falhas. Nesse comércio de referências, o que é que trazes hoje na bagagem?
Ui, olha, um comediante que eu gosto muito, que conheci, lá está depois dessa altura não o conhecia e entretanto consumi praticamente tudo dele, é o Guilherme Duarte. Fixe. Ah, adoro. O Limbo é dos melhores solos, na minha opinião, que eu vi, provavelmente, sei lá, desde que vi comédia. Adoro o projeto que ele tem com o Gandim. Gosto mesmo muito desse estilo. Também gosto muito do Guilherme Fonseca, mantendo aqui os Guilhermes. Lá está, que eu já também já disse que fui ver. Gosto muito do jovem, adoro o humor do jovem. Epá, e lá está, é assim, honestamente, eu acho que consumo uma grande variedade. Não tenho assim um. Não sou daquelas pessoas que diz, por exemplo, não gosto de humor negro. Ou, ai, isso não. Não, opá, gosto mesmo de ver e gosto muito de ver a evolução e lá está, um bocadinho o que tu estavas a dizer, lá está, como é que era antes, como é que é agora. É muito engraçado ver essas coisas. Por exemplo, quando o Jimmy Carr veio cá, estava na primeira fila. O Ricky Gervais, não foi na primeira fila, mas quase. Opá, é muito. Agora o Anthony Jeselnik, quando ele veio cá, portanto é mesmo. Há aí um padrão, deste-me três nomes mais para o negro. Sim, se calhar. O que é engraçado, porque o humor negro não é uma coisa que eu ainda tenha experimentado fazer. Adoro consumir, mas fazer ainda não experimentei, porque acho que requer. Epá, é uma arte diferente, não é? O humor por si só já é uma arte, mas acho que fazer humor negro bem feito e não ir só para lá mandar, sei lá, umas palavras ou outras é uma arte. Sim, 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 sim. É curioso porque há comediantes que é uma ligação mais direta. As referências que viram e que estão a ver Sim. têm que ver com aquilo que estão a apresentar em palco. Não estou a dizer que é Uhum. plágio, mas percebes de onde vem. Há uma transformação no meio, no cérebro, faz Faz aquela. sentido, obviamente, tu acabas por consumir aquilo que se calhar gostas e te imaginas a fazer, não é? É um bocado isso. Pessoas como tu que gostam de um certo tipo de humor, por uma razão ou por outra, o humor que elas depois apresentam em palco não tem nada a ver, ou pelo menos diretamente, Uhum. porque depois pode acontecer. Eu estou aqui a fazer uma análise sem nunca ter visto. Às vezes podes não recorrer, seja a ângulos, seja a temas, mas se calhar há pequenas coisas que viste, e se calhar até inconscientemente, desses comediantes, sei lá. Vou dar este exemplo. No Jeselnik, as pausas grandes, por exemplo. Não quer dizer que seja característico apenas dele, mas é algo marcadamente. É uma Sim. pausa a Jeselnik, porque assim de repente não me recordo ninguém que esteja a fazer pausas tão grandes. E às vezes até chateia já. Eu que até gosto de pausas e às vezes dá quase para plantar um prédio nessa pausa. Para não estar aqui a falar no abstrato, bifurquei outra vez. Uma coisa que os comediantes apanham rapidamente: a forma como as referências agarram o microfone. Isso é engraçado, sim. Os comediantes estão em palco, estão a ver pela forma como agarram o microfone. E há tendências. O facto de repente, agora há muitos comediantes a agarrar com duas mãos, eu sei de onde é que aquilo veio. E o facto de pôr a mão atrás, eu também sei. Ou seja, moverem um centímetro acima, um centímetro abaixo. Ok, já sei o que é que estás a ver. Abres a mão, a forma como agarras no tripé. Estas pequenas coisas, que em alguns se calhar até é pensado, eu estou mais inclinado para ser da ordem do inconsciente. Agora não tanto, mas houve uma altura que até a forma de rir, pior é quando é tudo. Como tu disseste, estás aberto a tudo. Qual foi assim a última coisa que te surpreendeu, seja quando. Eu não sei se é o teu caso. Quando eu atuo, normalmente nunca estou com muita cabeça para ver, nem sequer há disponibilidade, porque se for um auditório estás num sítio que nem se ouve bem. Se fores, por exemplo, nos últimos a atuar, a cabeça não está. Se fores o primeiro, se correu mal. Pelo menos para mim, em poucas situações, eu estou em condições de ouvir depois o texto de quem está em palco. Esquecendo isto, quando vais ver espetáculos ditos de underground, quais foram assim as últimas coisas que te surpreenderam? Em termos de pessoas, Sim, sim, sim. é assim, eu ultimamente também tenho atuado muito com pessoas aqui de Coimbra. Ou seja, o que nós temos feito é, imagina, quando nos convidam a um ou dois de nós para irmos a algum lado, nós perguntamos se podemos ir mais. Portanto, tenho atuado assim e tem sido incrível. Eu acho que isso é ótimo também porque tem sido incrível ver a evolução das pessoas. Isso é muito giro também. Quando tu, lá está, quando tu segues, é assim, isto são pessoas com que eu ando a atuar quase desde que comecei, obviamente não sempre, e ver a evolução delas num ano é muito engraçado.
ultimamente, opá, deixa-me pensar, fiz uma tour com o Comedy Cachê. Eles trazem comediantes britânicos, canadianos, por aí. Foi muito giro porque a comediante que eles trouxeram, a Sarah Gallagher, se não me engano, ela faz comédia e depois poesia. Tem esse momento de poesia no fim. E é muito giro porque o tipo de comédia que ela faz é assim mais bruto, digamos, e depois a comédia é muito vulnerável. Portanto, foi muito giro ver essa. A comédia, a poesia. A poesia, desculpa, exato. Depois a poesia é muito vulnerável, então foi muito giro ver essa diferença de lá está, dela no início estar ali a contar piadas e não sei o quê, histórias e gosta de papar gajos mais velhos e cenas assim, e depois faz ali dois poemas super que te deixam mesmo com a lágrima no olho. Já foi uma questão que já fiz aqui algumas vezes, dado que é uma questão no sentido em que pode levar um ponto de interrogação, mas é Uhum. algo tão em aberto. Esta ideia de, em princípio, somos muito mais que uma pessoa, nós temos várias pessoas dentro de nós. E haverá alguém que mais para o lado da insanidade que terá ainda mais. Pensando nos sãos, o ponto vai atuar 20 minutos. De 5 em 5 minutos mudava de persona. Uhum. Isto, epá, para o público, eu não sei se é impossível, mas exigiria tanto Uhum. um acordo tácito entre o comediante e o público. Vocês têm de confiar em mim. Uhum. E supondo que confiar uns 5 minutos, a partir do momento que ele muda, mas eu É. confio em ti e agora és outra pessoa. Eu percebo isto. Isto são as regras do jogo. No entanto, enquanto seres humanos, nós temos a possibilidade de ser várias coisas. Não sei como é que eu hei de solucionar isto. Parece-me sempre qualquer coisa. Para onde é que eu vou com isto? Quando se diz a comédia está a evoluir, o público está mais exigente. Se assim é, havíamos de chegar a um ponto em que isto seria possível. E não me parece que seja um cenário tão próximo. Imagina, tem que haver muito planeamento da parte do comediante, não é? Se tu sabes que vais. Estamos a falar aqui de mudanças de personalidade, lá está, esta coisa de trazeres poesia ou de ires cantar uma música, também há quem faça, por exemplo, o Bo Burnham faz isso perfeito, não é? Sim, sim, sim. Portanto, obviamente não é para todos, mas a maneira como ele está em palco e depois vai para o piano e pronto, não pode ser, não podes fazer aquilo às três pancadas, não é? Portanto, não podes ir para o palco a pensar, ok, vou fazer estes 5 minutos que tenho sobre, sei lá, sobre comida de avião e depois vou contar esta música sobre papagajas numa discoteca. Percebes? Tem que haver aqui, não sei, lá está, eu acho que isto revela mesmo muito trabalho quando tu vês alguém que faz isto bem, não é? Porque eles levaram-te ali numa viagem sem tu te perceberes que quando trocam esta personalidade, aquilo encaixa e corre bem. Este planeamento e este trabalho e provavelmente a tentativa e erro levam-te a que tu consigas chegar a esse ponto. Obviamente não digo de 5 em 5 minutos, porque lá está, é muito exigente no público e não acho que seja uma coisa que podes só ligar e mudar, mas tu conseguires levar o público contigo e então pode correr bem. Há aí uma coisa que tu disseste, levar o público numa viagem, dito de outra forma, ainda que mais incorretamente, pensando no solo stand-up como uma grande história. Depois pode Uhum. ter mini-histórias em oposição a algo mais cortado, mais fragmentado. Eu percebo o encanto da primeira versão, até porque tem mais que ver connosco enquanto animal que está cá já há muito tempo, nós gostamos de histórias. No entanto, parece-me que o século XXI, principalmente o século XXI, está na fase do fragmentado. Não há Hum. ligações para nada. O próprio TikTok é fragmentos. Não há aqui uma espécie de contrassenso. O telejornal é fragmentado, o jornal tudo é fragmentado, até os filmes, Uhum. pequenas coisas, e depois passa para a seguinte. E às vezes há ligação, outras vezes não há, e às vezes a ligação é só uma simulação. Podia estar lá ou podia não estar. O último reduto, o último reduto da viagem. Às vezes há a viagem, outras vezes é apenas uma ilusão. O comediante, Claro, aquilo que fez foi juntar coisas e até tem claro. alguma ligação. Do ponto de vista da, sei lá, da razoabilidade, também temos que pensar no público, pensando nisto como uma grande canção. Se for mais facilmente memorizável, por caso contrário, o que é que ele disse há 5 segundos, eu percebo até certo ponto. No entanto, faz-me sempre assim alguma espécie. Vou esticar esta ideia ainda um bocadinho mais. Às vezes dá-me a ideia que a comédia, sobretudo a atual, está a ser feita com as costas viradas para a morte. E com as costas viradas para aquilo que está a acontecer. E fazer comédia agora, ou fazer no século XVIII ou XIX, no princípio do XX,
Em vez de teres mensagens ao pombo-correio ou cartas, tens coisas mais atuais. Na Gênesis é mais ou menos a mesma coisa. Quando me parece que estamos na fronteira de algo, coisas que já estão aí, que vão mudar completamente o mundo. Li há pouco tempo um livro, Robôs Sexuais e Carne Vegana. Cada capítulo é um chapadão, que o mundo está prestes a ser outra coisa. Imagina, tu também, se calhar, se tivesses alguém que te subisse a palco e te falasse de como o mundo está prestes a ser esta outra coisa que nenhum de nós está preparado para, ou nenhum de nós está bem a perceber, e pá, isso se calhar ia-te deixar triste ou Pois, ansioso, pois, não pois. é? Porque eu acho que nós também, nós, seres humanos, epá, a gente vai ver comédia para fugir um bocadinho ao mundo, não é? Ou muita gente. Tocaste aí no cerne. A comédia antes não era isso. Pois, não, tens razão, claro, claro. Essa transição de toda a arte que passou de ser arte para entretenimento Uhum, e agora é tudo entretenimento. Um dos problemas, seja da comédia, seja de tudo o que possas pensar, uma manifestação artística, prende-se muito com isso. uhum, No limite podias dizer elitista, podias dizer até difícil de mastigar, podia ser triste, etc. Isso em si só não é uma qualidade, nem é um defeito. Pode ser, pode não ser. uhum. No entanto, aquilo que aconteceu foi agora passamos tudo para o entretenimento. Sim, Nada. sim, 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 percebo. Ou seja, estamos aqui num espaço se calhar demasiado confortável, não é? Exatamente, É, eu percebo, eu percebo. eu já não me recordo os contextos agora nas últimas semanas, que é uma frase, é tipo um eco, vem-me à cabeça, como é que eu posso dizer aqui para. Parece-me que é essencial. É uma das formas onde podemos começar a pensar na comédia enquanto fenómeno. A comédia, o comediante, o bobo, foi sempre uma figura de contracultura ou contrapoder. Sim, sim, sim. Mais uma vez casa com aquela transição de saltar da história do feio para a história do belo. Tudo ligado, como diria um teórico da conspiração. Estas pequenas coisas, ligadas em constelação, mais uma cena que o homem contemporâneo falha, não consegue pensar em constelação, é sempre uma criança, que é o bebê, e lá sou eu, não consegue ligar nada. E depois tudo parece novidade, quando de facto não Uhum, é apenas um rebranding de algo velho. Enquanto figura de contrapoder, foi o bobo, no jornalista, todas essas figuras, os sindicatos, todas essas figuras que foram aparecendo ao longo da história foram esvaziadas. Não é só por culpa da sociedade do espetáculo, há outros fatores. Na prática é o humorista que seria ridículo se ele se afirmasse hoje, à exceção de dois ou três casos, e na nossa realidade parece-me impensável, enquanto figura de contrapoder. Não é contrapoder de uhum. nada. Ainda mais quando depois há contradição, tu não podes ser contrapoder quando estás associado a isto e àquilo. Ainda que às vezes no discurso ele diga, não, mas não faz mal. Faz mal. O contrapoder é seres alguém da resistência. É, diante de alguma coisa, abdicares. Seja a figura do comediante, seja outras figuras do contrapoder. Pensando ainda que têm alguma força, não estão capazes de abdicar, logo perdem as sobras do seu último poder. Vá, esta coisa de pensar na arte como só entretenimento, quando antes era outra coisa, quando Uhum. a arte está a pensar só no registro identificável, quando antes era outra coisa, quando é mais para acarinhar, quando antes podia ser isso, mas era sobretudo outra coisa, não estou a dizer que no limite não é arte, não me parece que seja isso. Estou mais inclinado, parece reduziu as possibilidades. Uhum. E a comédia, por extensão, é isso mesmo. Por exemplo, um dos últimos exemplos que eu vi de alguém a fazer alguma coisa desse género foi o Chapéu, não sei se foi no último especial, em que ele não está preocupado com os risos, ele está preocupado a causar um sentimento de estranheza no público. Ele sabe que a partir do momento que diz, há vários arranques que ele simula que vai dizer a palavra trans. E só isto, e isso está propositado porque a câmara foca no público. Ele só quer este estranhamento. A comédia serve para fazer rir. Sim, mas. E este é o mas. O chapéu atingiu o mas. Quando o riso é um riso falso, até então estava toda a gente a rir. Mas é um cenário fictício. Se tu não Uhum. consegues rir com a realidade, depois o comediante tem de decidir. Ou vai pela realidade, tipo George Carlin, e a partir daqui a maioria ninguém vê como comédia, é por isso que Carlin tardio não é visto como comédia, mas Uhum. de facto é comédia nihilista. Eu disse o que é que estava mal no mundo, vocês não quiseram, daqui para a frente rio o meu, vocês já não se riem, eu Sim. vou-me rir. E o Chapéu fez isto a espaços no último especial. É quase como se estivesse a fazer a acupuntura mental. Eu sei os pontos. Não é a favor nem a desfavor da acupuntura. É só para servir para pintar o quadro. Nem sei se aquilo tem algum outros à partes. Em certos casos, o Chapéu foi um desses casos, aí a comédia tem de tomar uma posição. Ou faz rir, Uhum. diante deste cenário em que é um cor de sorrisos amarelos,
é preferível ir para o outro lado. Estes casos, como o Carlin notou, como o Chappelle notou, como outros nos séculos anteriores notaram, há ali períodos, ok, não se pode rir disto e disto, senão... Ok, não me importa, não me importa, é isto. O comediante, o bobo, descobriu o limite. Mais uma vez, tem que ver com a liberdade. Se tu diante do limite da liberdade recuas, eu não sei se estás a fazer comédia. Isto parece-me claro. Diante do limite da liberdade, se recuas, não sei, há qualquer coisa que se Uhum. perde. Se dás o salto, podes perder a cabeça. Neste caso, é mais uma guilhotina figurada, perdes a reputação. Tenho vindo a ler em outras áreas, seja de cinema, seja de poesia, seja de literatura. Antes, diante do limite, dava-se o salto para a frente, agora recua-se. Está-me a deixar louco, está-me a deixar louco. Já Está-me a deixar... reparei. Cada vez vês mais exemplos. O Rabelais, deixa-me lá pensar no outro. O Diderot, mais recentemente, sei lá. Eu estava aqui a pensar nos nomes que foram levantados quando conversei aqui com o Ricardo Aruz Pereira. São figuras que estavam mais importadas com o seu ofício do que Uhum. depois aquilo que, à nossa escala, é a validação. Isso não tinha qualquer importância. Não tinha qualquer importância. E hoje, um pouco também por força da cultura do entretenimento ter esmagado tudo, é isso que tem importância. Hoje em dia, as únicas pessoas que se dão ao luxo de não se importar com isso são aquelas que já ganharam o público que sabem que não os vão deixar um bocadinho. Sim, em parte, no entanto, também há aquele fenómeno. Quanto mais sobes, depois também tens medo de perder. Sim, sim, sim. Ou seja, podem empurrar, mas nunca empurram muito, não é? Eu já não estou na posição de jovem convicto, já estou a passar cada vez mais para o lado dos velhos. Há uma cena que eu gabo muito na juventude, se calhar é a única, que é o lado da intrepidez. É não sabendo qual é a consequência do passo a seguir, Uhum, e quando dá conta, às vezes terceiros, olha, não sei se reparaste, mas fizeste uma coisa que nunca tinha sido feita. Ah, foi. E esta intrepidez, e às vezes esta inocência, e às vezes é só o fazer, vai desaparecendo à medida que envelheces. uhum. Mais receio, isso vê-se mesmo no andar. Isto é sempre um cenário implausível. Supondo que é um velho atlético, parece um oxímoro. Se é velho, não pode. Mas supondo que é um velho atlético, não há nada que no corpo que esteja a ceder. Mesmo assim, ele vai ter muita cautela nos movimentos. Uhum, Um novo, epá, tira-se do... Vai fazer galos, vai rachar a cabeça, vai. Vai descrever trajetórias do uhum, caraças. E se calhar numa dessas trajetórias alguém vai tirar uma fotografia. Porra, este gajo fez uma coisa que ainda ninguém tinha feito. sim. E eu creio que, agora criticando a juventude e os velhos, porque os velhos querem ser novos e os novos querem ser velhos. Os novos querem envelhecer cada vez mais rápido e quase que passam à frente desta fase da inocência. Não estou a pensar na adolescência e os primeiros anos dos 20, onde, para o bem e para o mal, pensamos que somos imortais. E isto resulta em muita coisa má. Pessoal que se mata, pessoal que conduz bêbado. Mas há casos em que isto vai para sítios onde a humanidade nunca tinha ido. Pensando na música, pensando na poesia, pensando na ciência, pensando... Quando penso nisso, isto já não me pertence a mim porque eu já não consigo ter esta ideia sem me rir. Aquele momento em que impossível. Isto não é uma palavra do meu léxico. É claro que há muita ingenuidade. Esta ideia de que os limites são para os outros. Sim, sim, sim. Depois a sociedade vai-te comprimindo, vai-te comprimindo, vai-te comprimindo. E tu pensas, ok, tenho aqui uma jaula mais ou menos confortável. Vou mobilar aqui a minha jaula e vou passar o resto do dia aqui. O resto da vida aqui. Continuo a gabar, seja a juventude. Depois já há aqui um lado que cruza, citando o Diogo Faro, no diagrama de Verne, como ele disse. Sim, Neste caso, que acho que teve sim, sim, graça, sim, sim, até sim. acho que fica melhor, porque depois tem aqui implicações de referências. Acho que fica melhor ser diagrama de Verne do que de Venn. As mulheres, eu acho que as mulheres, esta trajetória da luta das mulheres e tentar perceber que é um exercício do caraças, porque é que as mulheres, de alguma forma, ao longo da história, têm sido postas de lado. E eu acho que vamos encontrar a resposta nisso e em quase todas as outras questões adjacentes. O homem, aqui o homem minúsculo, tem medo da imprevisibilidade. E a mulher Sim. sempre pareceu ao homem como a maior fonte de imprevisibilidade. Quase todas as coisas que exibem um fulgor de imprevisibilidade, há sempre uma tentativa, temos de controlar isto. Pensando globalmente, seja no dia a dia, relação
É o homem diante da mulher, a mulher pode ser quase tudo. E isto é melhor controlar, deixar que isto arrefeça, que ela se conforme aqui numa forma muito mais comezinha. A partir do momento que está fechada de uma forma, posso exercer o domínio sobre a mulher. Tenho uma amiga que está assim a perseguir aqui alguma das histórias assim das mulheres, figuras em específico. Não há nada que meta mais medo do que uma mulher super inteligente. Uhum. Porque aí está no cume da imprevisibilidade. Isto pode ser o quê? Esta pessoa pode ser todas as coisas. Aquela ideia que vem de trás do bode expiatório, vê no outro a fonte de todos os problemas. Ver no outro a fonte da imprevisibilidade, eu acho que há aqui uma ligação entre as duas coisas. Ainda não consegui chegar mais longe. É onde eu cheguei. Parece muito bem, onde chegaste, acho que sim. Até agora não tinha pensado propriamente ou exatamente nesse sentido, mas acho que faz. Acho que sim, concordo. E é engraçado porque fizeste-me lembrar agora, voltando aqui um bocadinho ao mundo do stand-up, por exemplo, que muitas das vezes que eu vou atuar ou que mulheres vão atuar em sítios onde ainda não as viram atuar, as mulheres vão primeiro. Não sei se é uma coisa que já tenhas reparado. Pelo Por menos, acaso, não. é assim, nos últimos. Isto tem, pronto, é quase uma running joke. Tem acontecido bastantes vezes. Não estou a dizer, obviamente, que é sempre, não estou a dizer que é com toda a gente, não estou a dizer que é por isso, mas é engraçado como as duas coisas também se podem juntar, não é? Portanto, ou seja, esta coisa imprevisível, que eu não sei muito bem como é que se vai comportar, vai primeiro, porque o resto eu consigo controlar. Tem a sua graça. Desse ponto de vista, sim, sim, faz sentido, sim. É aplicável, estás a pensar, entre comediantes, mas se calhar também é aplicável entre comediante e público. Por Uhum. vezes, este lugar comum, mas é lugar comum porque realmente há muitos exemplos que atestam. Uma mulher que sobe a palco, bem produzida, é logo alvo de críticas por parte de Sim, mulheres que estão no. Às vezes chegam a um ponto de verbalizar, outra é um olhar, não se ficando por ela própria, se estiver, sei lá, com o namorado, com o marido ou com. Faz questão de. Tem calma, é como se fosse uma espécie de sensor para o círculo mais próximo. De alguma forma, é claro que estamos a dar vários saltos, estamos aqui a sim, fazer sim, sim. parkour intelectual, mas é também esse medo, é o medo desta mulher que subiu a palco com uma confiança, ou pelo menos aparenta ter uma confiança do caraças, até onde é que ela vai. Sim. Eu estava aqui a pensar na confiança enquanto. Porque a confiança é realmente muito importante na comédia, é das coisas mais importantes. Eu recordo-me ter visto o documentário do. Caraças. Como é que se chama aquele gajo? Já é velhote. O Steve Martin. O Steve Martin. Hum, Quando ele acabou de fazer stand-up, escreveu um livro, há lá uma parte que eu nunca mais me esqueci. Eu, na altura, não tinha confiança. Tive que ficcionar que tinha confiança. Eu recordo-me de ter lido isso há não sei quanto tempo. O quê? Dá para fingir confiança? E depois realmente. E realmente já vi esses dois casos. Pessoas confiantes e pessoas que fingem ser confiantes. hum. Ou às vezes é só a ausência de. Há pessoas que nem são confiantes, nem exibem confiança, só que têm uma forma de esconder os nervos. Também há este. Hum. Em qual dos grupos te integras? Eu acho que finges ter confiança, não é? Porque é aquela coisa, quando tu sobes a palco, é um bocado aquela teoria do não sou eu que estou ali, é Ok. outra pessoa. E esta outra pessoa, aquele nervosismo todo, aquela coisa toda que podes sentir antes de subires, aquela pessoa que está em cima não tem, não sente. E é um bocado isso, é tentar transmitir. É isso, é tentar transmitir ao público que tu sabes perfeitamente o que é que estás ali a fazer e que estás, opá, que estás mesmo na tua praia quando se calhar por dentro estás um bocadinho, não é? Te engasgas em alguma coisa ou o que for, opá, não sei. Mas acho que, não sei, tenho ideia que pelo menos as pessoas com quem já falei sobre isto, a maior parte fingem que têm confiança. Porque também já aconteceu, sei lá, pessoas que têm confiança, pá, depois aquilo acaba por lhes servir um bocadinho mal. É. Quando funciona bem, é uma combinação, é um cocktail poderoso. Quando Uhum. funciona mal, Aquela linha, obviamente tu tens de ter confiança no teu trabalho e aquilo que estás a fazer e aquilo que estás a apresentar, mas lá está, se deixas que isso te suba à cabeça, pode não correr muito bem. mas isso é válido, seja em palco, seja fora de, Sim, sim, fora de sim, palco. Eu acho que completamente. muito dos sucessos, eu sei que é um cruzamento, muito do sucesso dos ditadores é muito por isso. Não é pelo que eles disseram, mas é pela forma confiante como o Sim, disseram. Imaginando um Hitler, era alguém muito tímido e que gaguejava e que
Yeah, se calhar não vamos seguir este gajo. Tipo, Não é? Exatamente o mesmo gajo, frustrado a pintura, arranjou-lhe uma forma de subir a um palanque e começar a comunicar com as pessoas. Começava a gaguejar. Ok, desculpa, mas não então, há aquele filme que é o King's Speech, não sei se estou a ver. já tem uns anos, e é sobre um rei, pá, já não me lembro qual, que gaguejava, exatamente, e ele, ou seja, acho que foi, o irmão renunciou e ele teve que subir ao trono e teve que ir, pronto, ter as aulas para não gaguejar, mesmo por causa disso, porque ele era percepcionado como não sendo tão poderoso, tão importante, as pessoas não o ouviam porque ele demorava mais tempo a dizer as coisas. Mas isso, de alguma forma, está ligado com a tua área de estudo, não está? Porque, não de forma direta, de forma indireta, porque também me entusiasma. À superfície, eu percebo a razão pela qual alguém mais fluido tem facilidade de criar uma relação empática com um público, uma plateia, quem está à sua volta. Em Hum, oposição a quem está ali a patinar, etc, etc, e a gaguejar e depois dá as voltas. No entanto, há várias exceções que desmontam isto tudo. Não estou a dizer, o público vai continuar normalmente a preferir aqueles que são mais fluidos. Se pegássemos no critério da qualidade do discurso, belos exemplos são, por exemplo, passa a redundância, os influencers ou muita gente da esfera mediática. hum. Aparentemente, aparentemente falam com fluidez. Muitas palavras umas a seguir às outras, sem interrupções. Vais pausando as frames, vais vendo cada frase. Ah, mas isto não foi dito nada. Ah, ok. Sim. Ao lado, um filósofo, um escritor. Epá, mas o gajo está ali a patinar, está coisa. Mas volta e meia sai uma frase que, ui, onde é que ele foi buscar aquilo? É fácil gostar de figuras, sei lá, como o André Ventura, o Hitler. Eu não estou a fazer apologia a essas pessoas. Aquilo parece fluido. Há uma ideia, entre aspas, que está a ser dita, ao contrário daquilo que realmente está a pensar e pá, ainda não encontrou a forma certa de dizer determinada coisa. Não estou certo de ter chegado a algum lado. E isto não é atrativo. Puxando isso para o círculo do cotidiano, alguém começasse a falar, anda aqui às voltas, anda aqui às voltas, anda aqui às voltas. Sim, mas diz lá, mas eu não estou certo. Eu tenho quatro ou cinco coisas que me fazem ir por aí, mas ainda não cheguei ao fundo de nenhuma delas. É isto que eu tenho para vocês. Se quiserem que eu diga aquilo que penso, é isto. Está tudo em aberto. Se quiserem que eu minta, esta coisa de tu tens de apresentar uma certeza, seja ela tua ou não, acredites nela ou não, não é atrativo ficares no terreno da incerteza. É assim, não está diretamente na minha área de estudo agora, está definitivamente na minha área de interesse. E acho que isso, se calhar, deve ser estudado mais na psicologia política, não é? Porque exatamente tu estavas a dizer o discurso destes políticos que, por exemplo, destes políticos que dizem muita coisa, mas não dizem nada, que usam estes chavões e que conseguem que o público os ouça e acha que eles estão a dizer muito bem, porque tu vês perfeitamente isso. Tu às vezes perguntas, agora, por exemplo, nas últimas legislativas, lembro-me de falar com amigos, eu gostei muito do que é que o Ventura disse, então, mas o que é que ele disse? E eles não sabem dizer o que é que ele disse, só gostaram de o ouvir, porque lá está, porque ele fala de uma maneira que é atrativa. Pá, não faço ideia se isso tem. Suponho que possa ter alguma coisa a ver com este nosso spam de atenção, não é? Que Exatamente, está cada exatamente. vez a reduzir mais e se tu não tiveres ali chavões para te chamarem a atenção, tu não vais estar a prestar atenção, não vais ouvir a pessoa. Lá está, se uma pessoa demorar mais do que 20 segundos a dizer uma ideia, tu não vais querer saber. Portanto, eu acho que está muito a ver com isso. Lá está, e também vai mudando muito ao longo do tempo e tem muito, muito a ver também, de certeza absoluta, com a educação que tu tens. Porque acho que pessoas que procurem, por exemplo, estavas a falar de filósofos, pessoas que leiam, pessoas que estejam mais neste tipo de áreas, estão muito mais dispostas a ouvir as pausas e a ouvir os pensamentos e a conseguir percebê-los, não é? E saberem distinguir quando é que estão a ouvir alguma coisa e quando é que não estão a ouvir nada, não é? Há aqui um conjunto de fatores. Por exemplo, eu lembro-me, isto agora também, lembro-me das minhas aulas de filosofia do 10º ano. Eu fiquei com um professor que era o professor, quase, não bem, mas ele era dos mais odiados da escola porque dava notas horríveis. Mas ele era daqueles professores que te fazia pensar por ti, não é? E eu adorei aquele senhor, porque ele dizia-nos coisas, por exemplo, ele contava-nos histórias de como tinha ido para a aldeia dos pais viver, ou vivia lá, e que não havia nada na aldeia, aquilo era só, pronto, não tinha absolutamente nada. Ele perguntava-nos então, e o que é que eu podia fazer? A sala dividiu-se, tiveste os que disseram não podia fazer nada, e tiveste os que disseram que podia fazer tudo, não é? Portanto, logo aqui tu consegues ver, e lá está, e só o facto dele ser um dos professores
menos gostados da escola diz muito sobre o que é que nós estamos dispostos a submeter os nossos cérebros a, quase, não é? Que esta coisa. Já ouvi variações disso, não como crítica a esse professor, mas em conversas, seja no meu círculo, seja em círculos de 17, em que eu estou num sítio e estou a ouvir conversas alheias, pessoas que estão a dizer que foram para este ou para aquele sítio em regime de férias, e bate mesmo aí, às vezes, para o campo. A resposta é, mas o que é que foste fazer? E às vezes a pessoa concorda. Exato, exato. Não tinha nada para ver. Normalmente não é eu não fazer nada, é não tinha nada para ver. Como se houvesse algum sítio no mundo onde não houvesse nada para ver. Aquilo que ela quer dizer, sem conseguir dizer, é aquilo que eu estou habituado a ver, centros comerciais, esse tipo de estruturas que costuma haver no meu mundo, não existe lá. Logo, não há nada para ver. Como é que no campo não há nada para ver? Como é que não há nada para ver? Epá, não digam isso às vacas, não digam isso às ovelhas, não digam isso às árvores. Não Não, sou nada. não são nada. Nem para serem vistas servem. Epá, isso magoa até a mais empedernida ovelha. Do sinal e do ruído e tem implicações seja na ciência, seja na linguagem, seja... Agora houve um silêncio. É este o momento em que vamos começar a falar. A primeira palavra dita quase a segunda. Hum, E dita mais ou menos consoante a minha área vocabular, o meu mundo vocabular. Se eu tiver um mundo pequeno, tu quase que adivinhas a palavra seguinte. uhum. Sim, sim, sim. Há estudos sobre isso. E é por isso que, no limite, se eu estivesse, sei lá, numa ilha em que conhecesse meia dúzia de palavras, em que o meu mundo era uma tartaruga, uma árvore e etc., se me aparecesse algo estranho, caído do céu, eu tinha que, forçosamente, sei lá, um disco voador. Aquilo é uma tartaruga. São as minhas palavras. E isto não é tanto distante do nosso mundo. É claro que temos mais palavras. Se a esfera vocabular de cada um for curta, vais usar palavras toscas para tentar nomear aquilo que está à tua frente. Não é? Uhum. Num mundo em que, em média, a utilização de palavras é cada vez menor, e também há estudos para isso, também há estudos. Já não sei quem é que disse isto, mas vou tirar este número, não sei se faz sentido. Em média, a pessoa típica utiliza mais ou menos 500 palavras. Hum. 500 palavras ou um pouco mais, já dá para fazer muita coisa. Se houver, mas imaginação, nesta arte combinatória, implica que tu queiras mesmo meter as mãos no barro. Tu vais buscar aquela palavra porque já sabes a que vem a seguir, etc, etc, etc. Uma citação que viste, ou uma frase que viste, ou um refrão que viste, ou uma palavra do Ventura, ou uma palavra não sei do quê, ou uma palavra que ouviste não sei de onde. És uma espécie de papagaio que anda a tentar captar ecos daqui e dali. Nunca te tornas um papagaio emancipado, não é? Nunca vais para além Sim, disso, sim, sim. porque ainda que a palavra no limite é sempre a tentativa de chegar à coisa, sendo que a coisa é sempre outra coisa. Há um abismo entre a palavra e a coisa nomeada. Seja como for, ainda é a melhor cena que a gente tem. Caso contrário, andávamos a apontar como os putos numa pastelaria quando estão a aparecer os dentes. Hoje aproveitei para expressar muitas das minhas raivas. Se não for para isso, tens um podcast, para quê que, não é? Olha, felizmente o episódio que há de sair, ou hoje ou amanhã, bati na psicologia. Hoje não vou bater porque tenho aqui alguém formado em psicologia. Estás à vontade, por favor, não seja por isso. É uma cena que eu tenho vindo a repetir e não quero estar sempre a bater no ceguinho ou no psicólogo. Mas pensei que andava aqui um bocado isolado nesta estupidez, mas afinal há alguns filósofos a pensar na mesma coisa. O último livro que li nem é assim tão novo, foi reeditado há pouco tempo, sobre narcisismo, de forma sucinta. É a figura do psicólogo influencer, que me parece uma contradição em Sim, termos. isso, completamente. Se toda a gente tem a variação influencer, porque não o psicólogo? Eu também compreendo. Epá, pois, mas isso depois, lá está. Sim, concordo. Muitos geral, eu acho que é problemático. Há um filme, epá, como é que aquilo se chama? Um filme usado como uma espécie de hipérbole para os idiotas. Do futuro, não sei se longínquo, em que éramos todos estúpidos. Eu não me Hum, recordo. Idiocracy, será? Um filme de comédia, epá, filme fixe. Na altura, aquilo era uma hipérbole. Hoje, epá, não sei se é uma hipérbole. Em alguns campos já ultrapassámos aquilo que está descrito no filme. Das minhas comissões. É a figura psicólogo-influencer, se bem que... mas honestamente eu acho que isso é uma comissão para todos os psicólogos. Sim. E lá está, quando tu tens psicólogos licenciados, psicólogos clínicos, epá, essa coisa, a cena do coaching, Ok, ok. bom coaching. Já que fomos para aí, até és a pessoa certa, senti que tinhas aí qualquer coisa para desabafar. Comecei a notar, não sei se é amiga, entretanto, se deixámos de ser amigos, mas houve uma altura em que conheci uma pessoa que era psicóloga,
curso de psicologia e quando dei conta, era uma relação de amizade, ela também era muito ligada às energias. Sim. E eu assim, ok. Isto para dizer o quê? Foi a primeira vez que eu notei que havia este tipo de pessoa. Eu pensei que era Uhum. uma contradição em termos. Se és psicólogo, não podes gostar de outra coisa, pelo menos da forma fervorosa. Se for uma curiosidade, Sim. até dou de barato. Juntar as duas coisas, passaram o quê? 5 6 anos. Já conheci muitas pessoas. Há umas que são farsantes, mas mesmo psicólogas que unem estas duas coisas. E isto faz uma confusão do caraças. Sei lá, há muita coisa que entra aqui a jogo. Por exemplo, tu tens uma coisa que se diz, não sei se se diz em todo lado, mas que se diz, que é quem vai para a psicologia para resolver os seus próprios problemas. Pronto, logo por aí, sei lá, imagina, opá, obviamente que seres um psicólogo que vai ao psicólogo, eu não acho que isso seja Não, não, não. justificar um problema, lá Não. está. Mas agora, lá está, estas pessoas que vão e que, opá, aprendem estas teorias de base que tu aprendes numa licenciatura de psicologia, e que se calhar depois olham e pensam, ok, e agora como é que eu vou ganhar dinheiro com isto, não é? E a maneira mais fácil hoje em dia, se calhar, é virar-te para aí, para uma coisa nova, uma coisa que parece fácil, uma coisa, sei lá, porque obviamente se tu disseres a alguém, olha, tu podes investir aqui 15 sessões comigo, que eu vou-te tentar ajudar, vou-te dar estratégias que a literatura diz que resultam para te levar do ponto A para o ponto B. Ou tens aqui alguém que te diz, olha, eu só preciso de 5 sessões e tu não tens que fazer muito trabalho porque a gente só vai aqui mexer com umas coisinhas na tua vida e tipo energias e cenas. Se calhar o público hoje em dia vai para o segundo, não Sim, é? sim, sim, sim. Porque tu, sei lá, opá, não sei, acho que é isso. E Eu tenho, Mas, eu mas tenho... isso aí não é quase a mesma coisa em relação à comédia e à arte. Procura um escape. A pessoa continua a fugir dela própria. Sim, sim, sim. Agora, só que o problema é que, quer dizer, o problema é quando tu tens uma pessoa que tem ali problemas reais, não é? Que precisa mesmo de ajuda, mas que vai preferir na mesma o escape. Porquê? Porque ele existe e porque é muito publicitado agora e porque é muito fácil acesso, porque lá está, porque tu vês estas pessoas nas redes sociais e têm uma vida excelente e prometem-te que se tu só se fizeres aquele curso deles, tu também vais ter, em vez de ires investir no trabalho a sério, não é? Portanto, há esta. E depois, obviamente, que soa bem tu teres uma pessoa que é coach, mas que tem um grau de psicologia, não é? Que fez ali a licenciatura ou o mestrado. Portanto, eu digo, não, não, mas eu tenho este background na mesma, não é? Isto já dá-lhe um bocadinho mais de credibilidade. Mas E- sim, isso faz muita comissão, porque lá está, parece que estão a. E ao fim e ao cabo estão a tratar mal as pessoas, estão-lhes ali a vender uma coisa que não está comprovada, que não serve para todos os problemas e estão a tirar credibilidade a uma área que merece a credibilidade que tem, não é? Porque tu dizeres, obviamente que lá está, e depois também fazendo aqui uma distinção, tu tens pessoas que realmente podem só precisar de coaching e está tudo certo com isso, mas tens pessoas, lá está, que têm problemas reais e que precisam ali de ajuda que está comprovada que ajuda, não é? Precisam dali uma pessoa qualificada para ajudar com aquilo. Porque, por exemplo, se tu fores dizer a uma pessoa que tem um distúrbio alimentar que precisa de coaching, opá, Pá, isso dá um sketch. pronto, mas sim, dá. Olha, cá estou a usar as minhas áreas. São ligeiramente diferentes. Esta parte das energias leva a pessoa a fugir de si própria, a não enfrentar-se. Que, bem vistas as coisas, é o retrato mais ou menos central ao homem contemporâneo. Aqui já estamos a pensar no ponto de decisão em que, seja pela terapia ou pelas energias, se tivesse tomado a decisão certa, todas estas expressões foram tomadas. Por exemplo, o Uhum, autoconhecimento. Hoje, epá, já é um bocado. Tornou-se isto para dizer o quê? Toda a gente está a fugir de si própria. E por uhum, isso é que, casa com aquilo que há pouco dissemos, é por isso que o entretenimento tem tanta saída sim, e não aquele tipo de arte que te dava um murro no estômago. Mostra-te a imagem do mundo. É pá, afinal estamos todos nus. Não é o rei vai nu, é o mundo vai nu. Vamos dar uns holofotes, umas explosões, e está tudo bem, e depois o espetáculo acaba e vamos todos tristes para casa e não recordamos nada. Queremos cada vez mais rápido, quase para potenciar uma amnésia que nós pensamos que controlamos, mas às tantas também já não nos lembramos de nada. E estamos sim. aqui num estado semi-vegetativo, não é? É isto muito curioso, fizeste-me lembrar uma expressão que eu acho que traduz muito bem o que tu estás a dizer, passando outra vez para a psicologia, que eu já tive pessoas a dizerem-me que não querem fazer terapia porque têm medo do que é que vão descobrir quando estiverem a fazer terapia, não é?
Que é essa coisa, que tu entras lá para Ok. tratar uma coisa que depois, ao fundo, opá, tens muito mais ali, não é? E coisas que tu, se calhar, pá, nem nunca tinhas pensado naquilo. E vais descobrir coisas que vêm todas ao de cima, esse desconforto, esse murro no estômago. Tu não queres enfrentar aquilo e tipo, não estás para aquilo. Preferes viver como estás a viver agora do que saber que há sequer a possibilidade de levares esse murro no estômago. Casa de alguma forma com algumas das coisas que temos aqui dito. Sim, 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 Ah, sim. nessa situação, escolhe-se a ficção de que controlamos as nossas vidas. Exatamente. Entrando nesse caminho, pelo menos no início, há aí um foco de imprevisibilidade. Não é? Uhum. Depois, se correr bem, é claro que a pessoa toma controle. Pelo menos, eu estou a falar de como um leigo na Não, psicologia, mas a sim. ideia é a ligação entre psicólogo e paciente é ensinar ou reaprender, ou se não tem, dar ferramentas para que o paciente ganhe controle sobre a sua vida. Não? Uhum. Parece-me Sim, que o é. objetivo nunca é manter uma pessoa na terapia tipo, para sempre, não é? Se bem que também já há filmes e séries que retratam isso também. Sim, Uma série, não me recordo o nome, está naquele serviço da Apple. Vai nesse sentido porque o psicólogo percebe que ele é herdeiro de uma fortuna do caraças e não é às tantas torna-se amigo. Uma sim, relação sim, sim. tóxica entre o Will Ferrell e o que também é um ator cómico que agora não me vem à cabeça. Em relação ao coach, eu acho que é outra coisa, não sei se é melhor ou pior, é potenciar a pessoa para um regime que pode nem ser. Outra coisa que me faz confusão é algumas das frases feitas que vêm dessa esfera que parecem muito bonitas, mas quando tu Uhum. analisas, isto não faz sentido nenhum. Tu és suficiente. E isto podes ir à filosofia, podes ir à poesia. É aquele verso do Camões: o amador transforma-se na coisa amada. Se tu não estiveres disponível para ser premiado, tornar-te permeável ao outro, tu então o que estás a dizer é: eu sou uma coisa fechada, perfeita. Sim, Ninguém sim, toca, sim, ninguém entra, ninguém sim, sai. sim. Não, completamente, porque pá, isso faz-me lembrar aquelas pessoas que, é um bocado o que tu estás a dizer, que é, ok, desculpa, estou-me aqui, que faz terapia, não é? Por exemplo, e que recebe ali ferramentas, mas que depois usa aquelas ferramentas para alimentar a sua inflexibilidade quanto ao mundo, não é? Porque dizem, por exemplo, olha, houve um exemplo que eu acho que foi o Jonah Hill, mandou umas mensagens a uma ex-namorada que depois foram para a internet, lembras? Não sei se. E ela depois veio partilhar, e era ele a dizer-lhe que não gosto que tu te vistas assim, ou que tu vás para estas coisas de surf assim, porque ela era surfista, e ela dizia, mas tu tipo, não me podes estar a aprender assim. Ele diz, mas eu estou só a delinear os meus limites. E isso é exatamente, é tipo, estás a levar esta coisa da terapia que realmente que é uma coisa que se diz que é, tu tens que também aprender a meter os teus limites e as tuas barreiras, mas estás a usá-la completamente mal, Yeah. não é? E estás a dizer, não, é porque eu sou assim, eu estou a fazer bem, eu estou a usar os ensinamentos que me são dados para ser tóxico para ti, não é? Um bocado assim. É uma toxicidade vanguardista. Até algumas das críticas que faço à psicologia, um dos primeiros pontos, quando é uma celebridade, Hum, tornou-se uma espécie de moda dizer que se faz terapia, e isto começou com o Woody Allen, foi principalmente o. E se calhar não serviu de nada, pelo menos vendo algumas das coisas, mas esquecendo essa à parte, é exatamente isso. Na pior das leituras, podemos dizer não serviu de nada. Se for uma pessoa que tem muito registro na internet e percebes que não houve grande alteração, uhum, e às tantas até podes dizer que se calhar piorou. uhum, Este ponto é algo subjetivo e aquilo que me preocupa mais, que é no campo da arte, se for um comediante, se for um artista, faz terapia, já há muito tempo faz terapia, diz que está melhor, não sei o quê, etc, etc. Mas, no ponto de vista prático, aquilo que realmente está a acontecer, o artista arranjou na terapia um subterfúgio para continuar a falar dele próprio. sim, E sim, isto sim, aqui, sim. ou seja, ele chegou a um beco sem saída, supondo era muito biográfico, o público já não pode comigo, porque eu já Uhum, escutei as formas, fui à terapia e agora estou a fazer exatamente a mesma coisa, só que com a terapia aqui no meio. E eu sim. sinto que muita gente, seja séries, seja filmes, seja comediantes, caíram nesta esparrela. Não sei qual é a volta, como é que se consegue dar aqui a volta. A mim infeliz-me, enquanto público, quando estou a ver isso, não perceberem que isto é uma armadilha. Há uma Hum. armadilha, quando eu falo nisto ou noutras coisas, e a terapia tornou-se quase já uma espécie de gatilho. Se eu digo terapia e depois vou para este lado, a terapia, a terapia, a terapia. Está Sim. nesse livro de narcisismo.
Realmente a terapia tornou-se um dogma. Para algumas classes, sobretudo, tornou-se um dogma. Tu não podes dizer, naquele caso que há pouco disse, certas frases ou certos pensamentos Sim, que alguns psicólogos influencers dizem. Vamos analisar o que tu disseste. Isto não faz sentido. Não sim, faz sim, sim. sentido. É uma contradição em termos. E para ser isto não pode ser aquilo. Não haver sequer a possibilidade de uma crítica, porque ai ai ai, que isto é terapia. É, como E assim estás a criticar alguma coisa que ajuda tanta gente? Oh meu Deus, tipo, como exata, assim tu não estás na terapia? se calhar toda a gente precisa e eu não sou exceção. Questiono uma linha, uma nota de rodapé de olha Uhum. o que esta pessoa disse, uma pessoa que aparentemente é da área, vamos analisar esta frase. Isto não faz sentido. Uma tensão no ar. Como é que estás a Sim. dizer que não faz sentido? E se calhar vou perder amigos por causa disto. Opa, pois, se calhar. Tudo devia ser possível ser questionado, incluindo todas Isso, estas coisas e sei exatamente. lá, todo o processo da terapia, sei lá, depende do psicólogo que te calha, depende da tua personalidade, depende se o psicólogo apanha bem o teu problema, porque imagina, também há casos em que se calhar não é o psicólogo que tu precisas, é um psiquiatra, não é? Precisas muito de Exatamente. medicação e se calhar eles não têm caminham, ou vice-versa, estás num psiquiatra, não precisas de medicação, mas o psiquiatra não te mandam para o psicólogo. Há pouco citei o livro, mais uma vez recomendo e volto a dizer o título: Robôs Sexuais e Carne Vegana. O que é que nós temos, pelo menos em Portugal, a título de exemplo? Nas mulheres, quando entram em trabalho de parto no privado, o número de cesarianas é Ah, sim. estupidamente maior do que no Uhum. público. O que é que isto diz sem dizer nada? No regime da eficácia. A Sim. mulher nunca está nas cogitações. Qual é a melhor forma de despachar isto? Yeah. E quando entramos neste regime da eficácia, as coisas ficam complicadas. Sim, sim, E sim, um desses sim. capítulos, que é um dos capítulos, é assim, são todos muito fortes, mas há o capítulo da eutanásia que me fez, deu-me aqui uma volta. No abstrato, eu tenho uma opinião vincada. Mas quando este tema entra na realidade, quando isto entra aqui no regime da eficácia, os critérios da eutanásia em alguns países estão-se a esticar. Às tantas já estamos em certos países, bom, ele está desempregado há não sei quanto tempo, se calhar, não é se Uhum. calhar. É preciso repensar isto tudo outra vez. Bom, mas isso outro é a possibilidade, dentro de pouco tempo, sei lá, décadas, a possibilidade da criança desenvolver fora do corpo da mãe. Ah, sim, sim, sim. Que é para a E- mulher nem sequer ter que passar pela gravidez, não é? exatamente. Eu, quando li esse capítulo, isso vai modificar a definição de aborto, Sim. vai modificar os direitos das mulheres. Conhecia a existência destes grupos, não sabia que já tinham feito o incel. Uhum. Mas eu não sabia que eles já tinham feito atentados, disparado contra a mulher. Eu não sabia que já tinha chegado aí. E o que é que eles alegam? Nesta situação, a mulher tornou-se obsoleta. Este é o lado que para mim é fascinante nesta cabeça do humorista, que é partir de um sítio bom, dar mais independência às mulheres, subverte, como aquilo que estavas a dizer às vezes das alegações do terapeuta, Uhum. e de repente a mulher já não precisamos dela. Sim. Conseguimos subverter tudo. E estou-me a rir, mas isto é um cenário Sim, sim, apocalíptico. sim, completamente. E outra coisa que me abriu a cabeça, que eu nunca tinha pensado muito, nas barrigas de aluguer. Então, todo um caso Yeah. tens as barrigas de aluguer, tens outra coisa também muito que as pessoas também não pensam muito, que é tanto os bancos de esperma como quando doas óvulos para congelar. Isso Porque, não estou a par. não, imagina, por exemplo, se eu quisesse Sim, sim, congelar os meus ovos, não é? sim. Mandava para um banco da mesma maneira que os homens podem mandar para um banco de esperma e congelar para usar depois. Imagina o que é eu congelo os meus ovos e morro. Percebes? Ficam Tipo, propriedade de quem? é isso, ficam propriedade de quem? Durante quanto tempo é que podem lá ficar? Quem é que pode usar? Quem é que não pode? O que é que se faz? Há aqui todas questões Pois. éticas que, pronto, que as pessoas não pensam muito na realidade, não é? Mas aí, ok, nunca tinha pensado aí, faz sentido. Não é estabelecer aqui uma hierarquia, mas na questão da barriga de aluguer, aquilo que eu não tinha pensado é a relação de poder que se cria entre o casal que quer ter Sim, o filho sim. e a mulher que está a gerar uma vida. É assim, eu não faço ideia, não estou dentro do tópico, mas assumo que se for bem feito, tu tens um contrato muito extenso, Te- não te- é? te- Porque imagina o que é tu dizer só, por exemplo, como há em vários filmes, que é esta pessoa vai carregar o filho do casal amigo, epá, e depois do nada a pessoa já está a controlar tudo o que tu comes, porque Exatamente, estás com o filho exatamente. dela e já tens que ir não sei aonde àquelas horas e papapá, e disse comes não sei o quê, porque eu li naquele livro que isso faz mal à criança e que está. Não... Epá, pois.
Exatamente, é nesse sentido, mas elevado a uma potência, sei lá, N. Sim. E um dos casos que ela apresenta lá, mais uma vez, é a beleza do nosso século. Um casal em que a mulher é feminista, mas epá, pertencia a uma associação feminista qualquer. E depois nesta situação em que está a exercer, isto raia quase a escravatura. A partir do momento em que a pessoa tem que dizer a que horas sai, que entra, tem que estar num sítio destinado para aquilo, tudo é controlado. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sei se é a maior porcentagem, mas uma grande porcentagem de mulheres que depois fogem, afeiçoam-se durante a Pois. gravidez. É um dos maiores exemplos em que há aqui uma assimetria de poder. O que é que tens visto ultimamente de stand-up? Stand-up ou de comédia ou séries ou... Séries ando mais a ver coisas. Olha, vi muito boa aquela, o Man on the Inside, a nova do Michael Schur, se não me engano, que é assim, que é o que fez o Good Place, o que escreveu o Good Place Epá, e o gostei muito Brooklyn dessa Nine-Nine. série. Gostei muito É, dessa série. ele lançou agora, lá está, chama-se Man on the Inside, está na Netflix. O ator, ele também entra no Good Place, o que faz de. Olha, o que está lá dentro a gerir aquilo Sim, tudo. sim. O de cabelo branco. Exatamente. Ok. Pronto. E a série está incrível. E já há teorias de que aquilo é a vida dele antes dele ir para o Good Place, estás a ver? Já há essas teorias todas. Muito fixe. Também vi agora uma que não tem nada a ver de comédia, que é a From. Não sei se já ouviste falar. É uma série de terror. Incrível, incrível. Aquilo é sobre, resumidamente, uma vila que existe, ninguém sabe bem onde, e que as pessoas vão para lá parar de maneira, parece até agora aleatória, depois não conseguem sair, e à noite saem criaturas que parecem humanos que matam as pessoas, ok? Pronto, um bocadinho assim. E tu vais, aquilo já tem 3 temporadas, aquilo teve um boom agora porque está mesmo incrível, e a série vai-te dando pistas de será que há alguma ligação das pessoas que vêm aqui parar, começas a descobrir coisas sobre estes monstros, começas, epá, é mesmo, tá incrível. Pronto, é um bocado isso. Devo dizer que há muito tempo não vejo cenas de terror. Eu acho que as pessoas tendem, por exemplo, há muita gente que ouve a palavra terror e foge. Não, Há olha. terror e terror. Aquilo, neste caso específico, é assim, o terror desta série, tu tens o gráfico destes monstros quando atacam, mas é mais o suspense da coisa, não é? Chega à noite e eles saem e não sabes muito bem o que é que vai acontecer, mas não é aquele terror de jump scares ou aquele terror de nojo que te afasta um bocadinho. Opá, filmes de terror também, não sei se ouviste falar do Substance, que saiu agora há pouco tempo. Já ouvi falar, Eh, já ouvi falar. Está incrível também. Aquilo é mais body horror, portanto são coisas bastante gráficas, não na violência, mas tipo o corpo literalmente a deformar-se. Mas é um filme literalmente sobre o papel da mulher e o quanto a beleza influencia as oportunidades que são dadas às mulheres. Enquadra-se nisso, mas acho que é uma reflexão muito maior. Tem que ver, ok, tem que ver com a mulher, mas tem que ver também com. Tem que ver o filme, mas aquilo que me é dado ver, aquilo que já vi pessoas a falar, diz muito do nosso tempo. Sim, sim, É- sim, é- aquilo não é. Lá está, aquilo, pronto, falei mais da mulher porque a personagem principal é uma mulher, mas aquilo é sim, e é basicamente mais sobre. carregado nas mulheres. A mulher está Sim, mais no centro desse tipo de críticas. sim. Embora me pareça que também está a crescer para o lado do. Os homens, ao entrarem para o regime metrosexual, ainda há um desnível, parece-me. Parece-me que é inegável. A principal mensagem é tentar sempre ser perfeito, não é? Portanto, é Ok? esta personagem que é-lhe oferecida a possibilidade de ser a versão perfeita dela própria e as consequências que isso tem. Pronto, Sim, pagas sempre um preço, sim. é isso, é isso. E o preço que, neste caso, no filme é. Tá incrível. Eu Ah, gosto muito de cinema, gosto muito de. dos melhores filmes, sim, nos últimos tempos. Sim, é assim, nem toda a gente tem estômago para ele, lá está, porque este preço que esta pessoa paga é gráfico, mas eu não sei, pronto, isto a mim ajuda-me, eu tento-me focar no incrível que é alguém ter conseguido fazer aquilo parecer tão real, estás a perceber? Yeah, yeah. Portanto, pensar, abstrair-te um bocadinho e pensar, uau, ok, alguém produziu mesmo isto e fizeram isto com maquilhagem e isso ajuda-me um bocadinho nesta coisa que as Yeah. pessoas acham do nojento. Duas ligações assim rápidas com aquilo que há pouco disse e ter-me de explicar muito melhor aquela ideia em relação à comédia que me parece que está toda a gente a fazer comédia
costas viradas para a morte. A ideia vá mais ligeira em relação a isto é a própria ideia de envelhecer faz muita confusão. Tenho conhecido pessoas que só a própria palavra morte, elas entram, ficam paralisadas. Pensei que pertencia ao domínio da ficção, não conseguem ouvir a palavra morte. Não conseguem, ficam em estado de choque, bloqueiam, pedem logo que se mude de tema. Se isto se generalizar, parece uma sociedade assim também um bocado estranha. A velhice é uma espécie de apiadeira antes da morte. Não Uhum. é? Se tu viras as costas a essas duas coisas, tu não queres abdicar de um mundo de fantasia. Claro. E isto diz qualquer coisa do nosso tempo. Coisas que te apresentam alguma verdade. E tu, não quero esta verdade. Eu, por acaso, vi há pouco tempo um anúncio que a Jane Fonda fez para uma associação pá, com que ela trabalha, não consigo precisar, que fala exatamente sobre como cada vez mais nós tomamos as pessoas mais velhas como descartáveis e associamos Sim. a velhice à doença e à morte. E ela estava a citar um estudo que diz que perdes 7 anos da tua vida se tiveres, é um bocadinho, não é bem assim, mas se tiveres esta perspectiva de que envelhecer é mau, isso vai-te tirar real tempo de vida, ou seja, se tu chegas, por exemplo, ela está, a Jane Fonda neste momento deve estar com 80 zis, e ela está super ativa, aquela mulher é lindíssima, ela faz tudo ainda, porque não necessariamente só porque, mas de certeza, apesar é um fator que pesa, porque tem esta mentalidade de que não é por ela estar assim que é descartável e que deixa de ter importância e que deixa de ter voz, não é? É uma coisa que nós estamos também enquanto sociedade a começar a fazer muito, que é isso, o velhice é morte e morte não interessa. Mas isso é uma realidade. O cenário humorístico, eu já pensei aqui em várias coisas, não sei se alguma vez vou fazer um stand-up. Um cenário que até ver parece plausível nos próximos anos, Portugal vai ser o paraíso dos velhos, não é? Isto vai ser só velhos. Sim. E Já pegando nesse... começas a ver isso muito Sim, com os imigrantes. há uns 2 anos, não sei se é um cenário propício a ter epifanias, mas foi onde eu tive uma epifania. Estava a ver umas marchas Hum. e começo a olhar à volta, são só velhos que estão aqui. Sim. Não me considerando novo, mas tendo em conta a amostra, não fazia parte, eram só cabeças brancas, 2 ou 3 putos que parece que foram comprados e postos ali em pós-produção. E assim, isto é o nosso país. Se caminharmos para aí e não houver alterações, seja de imigrantes que têm mais filhos, etc, etc, vamos viver num estado perpétuo de negação. Ninguém vai querer ser velho, Uhum. como... E vamos fazer de contas que ninguém é velho, não é? E estamos para aí no top 3 de países com mais velhos per capita, se a memória não me falha. Sim, é provável. Vamos estar todos em negação porque ninguém quer ser velho, apesar de estar à vista, não é? O outro cenário, esse aí já está concretizado, só que ainda não vê a stand-up, que é, pá, vamos, os pedófilos vão todos sair daqui porque isto não vai ser um sítio, não é? Vão ter de emigrar, não é? Desmontando este problema isto pode ser triste de se ouvir. Um país sem pedófilos é um país sem futuro. Sim, sim. É duro de ouvir, um país sem crianças é um país sem pedófilos. Logo, pá, tem de haver crianças, tem de haver pedófilos. Caso contrário, não há futuro. Não há futuro. Ok, Pedófilos tem... são o futuro. Não, não me Ok, citem nisso, por favor. ok, pode haver esse cenário. Portugal, o único país sem pedófilos. O primeiro-ministro da altura, e somos o único. Ok, mas daqui a 5 anos o país desaparece porque estamos... Aparece, já, porque morre toda a gente. É uma cena que me preocupa cada vez mais, exibe muitas das nossas fragilidades. A forma como tu olhas para o velho, aquilo que te aparece na cabeça quando pensas no velho, a ideia de que nunca vais ser velho, descobrir aqui a fonte da juventude eterna, já há um maluco qualquer que faz transfusões, não sei de Sim. quanto em quanto tempo, não fui ao detalhe, vai bifurcar, mas é outro exemplo de um gajo quando tem mesmo muito dinheiro. Por exemplo, o Elon Musk. Eu rio-me sempre que penso nesta imagem. Um dos primeiros foguetões, dentro do foguetão tinha um Tesla. E dentro do Tesla estava um manequim. E isto para dizer o quê? Há alguns, eu não sei, se calhar é fácil se procurarmos no Google, há alguns no sistema solar, há um Tesla, dentro do Sim. qual há um manequim. Isto já me faz rir, para já, isto já me faz rir. Mas o que me faz rir é, imagina que há vida fora do nosso planeta, Óbvio. os extraterrestres a passar. Olha, diz lá uma coisa. A gente já foi à Terra, não é? Fomos. Aquilo está ali, é um carro, não é? É um carro. O que é que aquilo está a fazer ali? Já. Parece que está ocupado. Vamos falar com o manequim. Não, Epá, só é possível que um gajo tem tanto dinheiro que pode-se dar ao luxo de mandar carros para o espaço.
Estás engasgada. Está a passar, já está tudo bem. O facto de seres poderoso ou muito rico, neste caso é sinónimo, o contraditório não tem força. Ele quer ir para Marte, dê para onde der. Muitos cientistas dizem não faz sentido nenhum. Outros dizem antes de ir para Marte tenta na Antártida, porque se conseguires passar não sei quantos meses na Antártida, Uhum. Marte é 3 vezes pior. Ele não quer saber, mas não tem atmosfera, não faz mal, mandamos não sei quantas centenas ou milhares de bombas atómicas para criar um planeta que não tem nada. É melhor que este planeta que, ok, tem muitos defeitos, mas tem alguma coisa. Um Uhum. planeta que não tem nada, que a temperatura média é menos de 69 graus negativos, com radiação por todo o lado, é melhor que a Terra. É isto que ele está a vender. É pá, foda-se. Como é que é possível? Como é que alguém diz isto sem corar? E o ex da Amazon tem uma ideia parecida, só com uma variante que me parece que vai ser a dele que se vai concretizar. É as pessoas pobres vão todas, agora está-me a fugir o nome, merdas entre a Terra e, por exemplo, a Lua, tipo estações Estações espaciais, espaciais, já. Tipo. e a Terra fica para os ricos. É a ideia dele. Vocês vão para aí para os asteroides, tirar minério, não sei o quê. Nesse aspecto, este gajo é mais inteligente. Até ver, a Terra ainda é a melhor coisinha que anda aí. Até ver. Uhum. Pode ser que se descubra outra coisa melhor, mas até ver. Falaste na evolução, que eu apontei aqui, depois passámos para milhões de temas. És uma espécie de treinadora de Pokémons que gosta de ver a evolução de. Mas não forço nenhum dos meus Pokémons a evoluir, está bem? Não sei se esta referência diz alguma coisa. És tipo o Ash, com o seu Pikachu. Claro! Ele, Sim, eu vou fazer usar a pedra. Ele é que sabe se usa a pedra ou não. Entretanto acabou e vi umas cenas na internet, acho que entretanto, pelo menos o período do Ash, acho que acabou. Só Ok, memória. pois eu não quero aceitar isso, está tudo bem. Tenho as minhas cassetes, eu vejo essas. Envolvidos que nem faço ideia quantos anos é que foram. Mas mais de 10 foram certamente. 15? O quê? Com o Ash? Acho que foi 25. Eu tenho uma vaga ideia de ver qualquer coisa do tipo após 25 anos o Ash vai deixar. E continua com a mesma cara? Exato. Não sei se isso foi discutido no Pokémon. Alguma vez chegaram a esta ideia que é qual é a esperança média de vida dos Pokémons? Não sei, eu acho que eles não querem. É triste o Pokémon morrer, não é? Lá está. Voltamos à mesma coisa, não queremos enfrentar Mas, esta realidade. mas seria um plot twist engraçado no final da temporada ele telefonar para o professor Oak para ver os Pokémons que ele tem lá no laboratório. Mas os teus Pokémons já morreram todos. Epá, já. Estás fora há demasiado tempo, amigo. Tipo, já foi. Morreram todos. E tu falhaste aos funerais. E eles iam sempre à espera. Eu acho bem, morreu outro, e morreu outro, e morreu outro. E quando ele olha para o lado, está o Pikachu a ter um infarto. Foda-se. Matei-te a infância. Um bocadinho, mas pronto. Eu sou fã. Pegando na evolução, há algum aspecto em específico que gostes de ver na evolução dos comediantes? Ou é assim num Olha, todo? por exemplo, eu estava agora, estava ainda esta semana a falar com um amigo meu, que é o Costeiro. Ele começou comédia há um ano e nós estávamos a dizer: epá, o teu texto está muito melhor, nota-se que o público está a reagir melhor, as tuas punches estão melhores. Ou seja, deu para ver mesmo esta evolução. Não te sei dizer, não consigo apontar exatamente o que é que foi, mas vê-lo há 6 meses atrás e versus este texto que ele tem agora, opá, a qualidade está completamente diferente. Foi um caso. Depois também gosto muito de ver o à vontade das pessoas, cada vez melhor, estás a ver? Yeah. E isso a refletir nas atuações. Acho isso muito. Opá, é bom, é bom, é bom tu lá está, seguires aquelas pessoas e veres mesmo isso neles. Aquece o coração, é bom. Mais uma vez, uma frase que foi contaminada. Não se deve desistir. Há pessoas que começam Claro. logo bem e depois estagnam. E há pessoas que demoram ali um bocado até encontrar a forma correta. Ok, agora sim. E a partir dali parece que encarrilham e vão por aí fora. Estamos falados. Olha, recomendo aquele livro que há pouco disse. Uhum. Onde é que as pessoas podem seguir? Podem seguir no Instagram, Leonor_feio. E é isso. É aí. Não tenho TikTok, não tenho Twitter, não, ainda não me aventurei para esses mundos. Não tens TikTok? Pensei que Não, tinhas. não, não. Na, Não, na não. conversa Imagina, da alegria de viver, pensei, fiquei com essa ideia. Se calhar interpretei imagina, eu mal. tenho TikTok, uso para ver, olha, quando Ok. tenho mais melhor para fazer, mas não faço conteúdo para TikTok, não. E E qual é também a pouco tua. conteúdo faço para Instagram, honestamente. O que é que te apraz dizer do TikTok? É uma coisa diferente. Eu acho que está a chegar a um ponto em que me enerva mais do que qualquer outra coisa.
Já chegou ao ponto em que eu tive que dar literalmente o meu telefone ao meu namorado para ele me mudar o algoritmo. Estás a perceber? Chegou aí. Gosto muito de ver gatinhos e de ver cãezinhos e de ver coisinhas Ok? assim, mas aquilo, opá, basta tu estares num dia menos bom e veres um vídeo, opá, relacionado com alguma porra mais triste ou o que for, que depois é tudo. E, epá, esta coisa de algoritmos irrita-me um bocadinho. Eu não sou muito de entrar no TikTok para ver coisas. É claro que o algoritmo não tem forma de perceber isto. Não é que aquilo me interesse. Eu fico parado porque como é que isto é possível? Sim, E o sim, sim. facto de ver até ao fim, depois, É, ok, tu viste isto, agora vou-te dar 200 versões disto. exatamente. Eu recordo-me ter ficado paralisado quando vi as primeiras. Agora está-me a fugir o nome. Aquele tipo de lives em que simulam uma espécie de marionete e vão reagindo Hum, conforme. Houve lá dois exemplos em que fiquei mesmo a bater mal. Uma era uma velhota. E eu a pensar, a morte daqui a bocado vem e tu estás aqui. uhum, Vamos ter que conversar novamente. Neste perdi-me demasiado. Perdi-me estás à demasiado. vontade. As últimas palavras são tuas. Podes-me desancar, podes. As últimas Epá, não, palavras. só tenho que agradecer, é sempre bom. Primeiro, falar com alguém que tem uma voz tão bonita como a tua. Não sei se sabes, tens uma voz incrível. A tua voz acalma-me, sabes? Não sei, é uma boa voz. A voz boa já tinham dito, mas a voz acalma nunca me tinham dito. É um tom que transmite Então, já paz. que disseste isso, vou expressar uma tese, se calhar certamente já tomaste com ele. José Pedro Sousa. Já. Um dia qualquer que ele veio cá ao Algarve, eu estava a vê-lo. Foi graças a ele que eu queria aqui uma tese e ver se isto faz sentido. Ele usa alguns trocadilhos. E no caso dele, como o tom de voz também é amigável, o trocadilho passa quase sempre. Uhum. Porque a experiência que eu tinha tido, pelo menos aqui no Algarve, ou quando estou a fazer, eu não faço muitos trocadilhos, mas outras pessoas que fazem, não tinha resultado. E eu, é claro que isto é uma tese frágil, muito frágil, mas os exemplos que não resultaram tinham uma característica em comum. Tinham uma persona arrogante. Sim, eu acho que é, isso faz todo sentido. E tu tens uma persona arrogante e tu mandas-me um trocadilho. É porque é um bocadinho aquilo que a gente também já andou a falar, que é, sei lá, as pessoas veem o que está à frente delas, não é? E se a primeira percepção que têm é desta pessoa arrogante, como tu estás a dizer, não vão levar da mesma maneira do que se a percepção for esta pessoa querida e calma e paz, percebes? Acho que pode ter alguma coisa a ver com isso. O que é um bocadinho infeliz, porque se calhar os trocadilhos dessa pessoa são melhores que Sim, não sim. é? Portanto, depois também entras aí nesse. Há aqui qualquer coisa curiosa nesta ligação. Alguém que faz trocadilhos. Em episódios lá para trás, fui um trator acérrimo de trocadilhos. Disse que é a coisa mais inútil de todas. Se a comédia é inútil, a coisa mais inútil dentro da comédia é o trocadilho. Sim. Porque há quem gosta, há quem. Também do ponto de vista da ofensa, podes não gostar, mas ninguém se vai ofender com um trocadilho. Uhum. Dava um sketch. Mas para te ofenderes com um trocadilho, tu precisas ser uma pessoa muito, muito especial. E as últimas palavras são tuas. Podes. Já ouvi um elogio. Bom, mas não tenho outra. Epá, é agradecer, não tenho outras últimas palavras. Está Obrigada feito. por me Está teres feito. aqui e é isso, olha. Está Gostei feito. muito.